Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre memória hoje. Eu resolvi trazer esse assunto aqui agora porque, enfim, eu tenho visto como profissional da saúde atuante há anos o quanto que as doenças mentais têm aumentado em diagnóstico, né? E isso se deve a alguns fatores, mas eu vou falar de memória ou de falta de memória, ou enfim, da gente sentir que a nossa memória está diferente, porque é ali o primeiro sinal de que tem algo que precisa da minha atenção. E o meu objetivo aqui é trazer conteúdo onde você possa atuar, onde ainda está na sua mão, sem depender necessariamente de um profissional de saúde ou de alguma medicação, onde você consegue perceber e se ajustar no seu dia a dia para te trazer mais autonomia e também evitar um futuro desgaste maior, né? Então, por isso que o tópico é memória, mas claro, esse assunto se deve à relevância de. Primeiro que eu acho que ao longo dos anos, falar sobre questões mentais foi diminuindo o tabu, né? Hoje em dia a gente consegue falar mais abertamente sobre isso, com mais facilidade, e talvez por isso, somado a outros fatores, que eu acredito que o diagnóstico das questões mentais tenha aumentado, porque hoje em dia a gente se preocupa mais com isso sem alguns rótulos que antes tinham, né? Como uma coisa mais normal e que acontece com todo mundo. E de fato, o estilo de vida moderno hoje favorece com que isso aconteça, em alguns casos. E eu vou explicar isso um pouco mais, porque à medida que a gente entende como tudo isso funciona, eu consigo ter autonomia e decidir quais são as melhores atitudes, posturas e escolhas para o meu dia a dia para preservar e promover a minha saúde, meu bem-estar e meu equilíbrio, né? Então, por isso que o tópico aqui hoje é memória. E o que eu vou falar, né, ao longo desse vídeo todo aqui? Como que funciona o processo de memória, de inteligência, desde a minha percepção sensorial, que é ouvir alguma coisa, enfim, ser processado, como que isso se torna inteligência? Como que eu saio da informação e isso vira uma consciência ou uma inteligência, né? E o que você pode fazer para melhorar esse processo se você perceber que a sua memória já não é mais como antes ou não tá tão legal, enfim. E aí eu vou falar disso, como sempre, no aspecto estilo de vida, que são ações, também algumas substâncias aí do seu dia a dia, sejam elas algumas ervas, fitoterápicos e também alguns alimentos, né? Para atuar aí numa gama mais ampla de coisas que eu posso fazer para facilitar o uso da minha mente, do meu intelecto e da minha memória, né? Bom, então, para começar, eu quero dizer que assim como eu faço digestão das coisas físicas, por exemplo, dos alimentos, bebidas, etc., o processo de receber um estímulo através da minha visão, lendo, por exemplo, através dos meus ouvidos, numa reunião ou numa aula, por exemplo, e isso virar um conhecimento, isso passa por um processo que envolve a memória, né? E ele é muito semelhante com o processo de digestão físico mesmo, né? Que passa aqui pelo meu trato gastrointestinal. Então, quando eu falo de receber uma informação, claro que é um pouco mais sutil, mas o mecanismo é parecido. Então, eu recebo isso através dos meus cinco sentidos, como eu falei, através da leitura ou da audição de uma aula, etc. E através de prana, esse movimento leva esse estímulo sensorial até a minha mente, onde isso vai ser processado. E uma das primeiras coisas é esses meus pensamentos, sentimentos e emoções, eles viram memória para daí virar consciência, inteligência, enfim, virar de fato uma coisa que eu processei que eu vou acessar no futuro, né? Aliás, quando eu falo de pensamento, os pensamentos são uma resposta da memória. Uma coisa que já está
gravado nas minhas células mentais, no meu cérebro, é que eu acesso na forma de pensamento. E aí eu trabalho isso de alguma forma também, né? Então o pensamento está também envolvido com a memória. E o processo disso ser assimilado e sair de uma informação simples e qualquer para virar um conhecimento, uma inteligência e uma consciência, passa por memória também, né? Envolvendo aí prana, envolvendo os meus canais, que são os manu rotas, né? Que a gente chama na Ayurveda. Eu evito esses nomes porque, enfim, o mais importante aqui, como eu tô trazendo, é o conteúdo prático. Mas só para você saber que isso existe, tá? Porque também isso vai ser relevante lá na frente, quando a gente for falar disso. Então, tudo isso é processado e eu também tenho um Agni envolvido, gente. Então, assim como na digestão, que eu comentei, eu tenho Agni no meu trato gastrointestinal, tenho Agni no meu fígado, por exemplo, que tem uma função de metabolismo. Eu tenho Agni nas minhas células têm uma inteligência, né? Que envolve aí as substâncias que vão ser produzidas a cada momento, multiplicação celular, etc. Isso exige uma inteligência. Então, existe o Agni celular também. E existe o Agni Sadaka Agni, que está envolvido aí com esse processamento também. Então, é muito semelhante, né, com a digestão de fato. Se eu tô, por exemplo, comendo o dia inteiro, o tempo todo me alimentando, ingerindo alguma coisa, eu tô o tempo todo em processo de digestão. E isso causa uma sobrecarga. O que vai acontecer? Eu vou produzir toxinas, né, que vão se acumular, são chamadas de ama, né, essas toxinas, dentro do Ayurveda, que se acumulam, né, em locais enfraquecidos do meu corpo e causam um desequilíbrio. Da mesma forma, é com a mente, só que de uma forma mais sutil. Então, o meu processamento, o meu Agni, ele também precisa gerenciar os pensamentos, sentimentos e emoções e ter uma digestão. Então, quando eu processo tudo isso, se eu tenho sobrecarga ou se eu não estou com um bom poder digestivo mental, isso também gera toxina, bloqueia os meus rotas, os meus canais por onde tudo isso acontece, e eu gero sim toxina mental, que pode me gerar um desequilíbrio, um distúrbio psicológico, né? Ou mental, enfim. Que é o que eu comentei que é o principal objetivo e que tem aumentado muito. E por que eu acredito e tenho visto que hoje está mais comum? Talvez pelo nosso estilo de vida. Porque hoje tá, acho que nunca na humanidade a gente teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje. E informação tá em todo lugar. A gente recebe informação através dos nossos ouvidos, da nossa visão. Virou até um passatempo. A gente acha que descansa quando está assistindo um filme ou quando a gente está no celular. Só que o tempo todo, como eu falei, esses estímulos sensoriais, o que eu tô vendo, o que eu tô ouvindo, precisa de um processamento. Senão, ou passa direto, e aí acaba que eu não faço mais distinção dentro daquilo que eu recebi que é importante do que não é, né? Porque tudo se mistura ali, eu continuo recebendo mais, e não consigo processar. Eu sobrecarrego o meu Agni, porque isso é o tempo todo, né? Eu não tenho capacidade mesmo de processar tudo isso, né? Então, por isso que eu achei muito importante falar sobre isso, para você entender que talvez se a sua memória não tá tão boa, ou você não tá conseguindo reter ou aproveitar todas as informações que você está recebendo e transformar isso num conhecimento, para aplicar isso na sua vida e de fato transformar numa ação, tem a ver com isso, pode ter a ver com isso, né? E aí, uma ferramenta muito poderosa, que, né, não sei se vocês já estão usando aí na vida de vocês, mas é o sono. E a higiene do sono, a gente chama de higiene do sono, mas tem a ver também com processamento mental, porque o sono tem essa característica também de nos ajudar nesse processamento. Quando a gente sonha, a gente está processando o que a gente viu o dia todo, né?
Mas além disso, quando eu faço higiene do sono, é recomendado que 1 hora antes de dormir e 1 hora depois que eu acordar, eu não fique tão exposto a telas. Por que isso? Tem algumas razões. Tem a ver com o ciclo de produção de melatonina, que até virou uma moda consumir melatonina através de cápsulas. Mas recentemente, quando foi meu último cheque, ainda não tinha evidência que a melatonina exógena, que é essa que eu tomo numa cápsula, por exemplo, que ela tem eficácia, mas a melatonina que eu produzo no meu corpo, ela tem um efeito que vai melhorar a qualidade do meu sono, né? O sono tem fases, e tem uma fase específica do sono, que é a do sono profundo, que é onde de fato eu descanso, tenho o processamento aí mental, né? Então, se eu tô dormindo pouco ou se meu sono não tá legal, pode interferir sim na minha memória e no meu funcionamento aí do intelecto, né? Um combo, assim, que eu não recomendo, que já senti na pele, é superutilizar a mente, então, passar muito tempo fazendo várias análises complicadas e o tempo todo pensando, 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 e privação de sono, ou um sono que não é de qualidade, isso tem influência direta na sua saúde mental. E isso prolongado pode causar um problema crônico, inclusive, né? E vai precisar de uma potência muito grande, uma medicação, um acompanhamento para você conseguir lidar com isso, tá? E digo isso de cadeira, que eu sei como é. Mas subutilizar os meus sentidos também não é legal ou usar da maneira correta. Então eu preciso ter essa percepção e essa observação de como eu estou usando os meus órgãos dos sentidos, os 5 órgãos do sentido, né? E também a minha mente. Se eu estou indo atrás de conhecimento, de informação relevante, etc., para estimular a minha mente, que também eu preciso usar da forma adequada, não só ver informação aleatória ou coisas não relevantes. Isso também tem um papel aí, né, na minha saúde mental. Então, com tudo isso junto, eu consigo ter uma ideia aí do que é melhor escolha para o meu dia a dia e do que não. E de manhã, quando eu acordo, voltando aqui a falar de sono, né? Fiz um parêntese longo agora. Falando de sono, quando eu acordo, a minha mente também tá numa frequência que, enfim, eu ainda tô numa produção de melatonina e só mais tarde que eu vou chegar na minha produção de cortisol, que é o meu pico de atividade, etc. Então, eu não acordo já nesse pico de cortisol. Se eu acordo já me expondo a telas, eu também influencio nesse ciclo circadiano, no meu balanço aqui hormonal do meu corpo, e pode ser que eu passe o dia num estado ansioso, por exemplo. Então, não é legal. Essas recomendações para higiene do sono têm consequências muito positivas aí para minha memória. Se eu consigo me abster de telas 1 hora antes de dormir e 1 hora depois que eu acordo, é muito bom. Falando de ações, né? Coisas práticas que eu posso fazer. Na minha vida prática, eu substituí esse tempo que seria em telas, né, para um momento de leitura, né? Eu consegui retomar esse hábito que eu já queria, enfim, para ler nessa 1 hora aí antes de dormir, por exemplo. Eu não uso 1 hora inteira, no Ayurveda também não se recomenda ler na cama. Cama ou quarto não é um lugar para você ter mais estímulo, né? É um lugar para você entrar e seu corpo sentir que você vai relaxar. Então, lê um pouquinho antes e depois entra na sua rotina já se preparando para dormir, uma automassagem, um óleo, uma coisa mais diminuindo o ritmo, né? Mas como é 1 hora, eu consigo colocar a leitura e fazer depois esse preparo de fato para dormir nessa 1 horinha de higiene do sono. E isso é muito bom. E para acordar, a mesma coisa. Eu acordo, aí vou fazer a minha higiene, tem uns rituais aqui mesmo que até pegar o celular leva um tempo. Eu sei que na vida de hoje a gente usa muito celular para despertador, para tudo, né? Mas eu recomendo aí fortemente um detox, um tempão sem esse estímulo. E a gente
começar a usar de uma forma mais inteligente, sabe? Se você tá muito acostumado e dependente do celular para tudo, vale a pena você fazer o teste, sentir como é e insistir. Inclusive, eu tô pensando num conteúdo futuro que tem a ver com isso, que é o jejum de dopamina, sabe? A gente usa o celular às vezes pra ver várias coisas que a gente gosta, a gente acha que tá descansando, quando na verdade eu tô tendo um super estímulo e aí eu vou precisar de cada vez mais daquilo. Então tem algumas razões aí que eu te diria que vale a pena fazer no mínimo, essa higiene aí do sono que vai ajudar bastante aí na sua memória também. Eu não vou nem comentar, assim, parece óbvio, mas é importante fazer um filtro das informações que eu recebo também. Porque, como eu falei, pensamento tem a ver com memória, né? Se eu vejo coisas, eu vou usar o termo inadequado aqui, em excesso, algumas informações que causam um grande impacto em mim, por exemplo, uma informação muito negativa, isso vai trazer um impacto e pode ser que eu fique pensando nessas coisas por um tempo. E o pensamento vai gerar memória, que vai gerar consciência e intelecto. Então você vai gerar uma rede, um ciclo de uma coisa não tão bacana, sabe? Então fazer esse filtro, menos estímulo e de maior qualidade é o ideal e é o que eu acho que a gente está caminhando como sociedade, né? A gente não vai deixar de viver nessa sociedade que tem muitos estímulos. Mas o próximo passo é a gente saber utilizar esses recursos de uma forma mais inteligente, né? Além do sono, então, tem uma outra questão que é muito importante, que é a minha ingestão diária recomendada de vitaminas, aminoácidos essenciais e substâncias essenciais aí para o bom funcionamento do meu cérebro. Isso é muito importante. Pode parecer besteira, gente, mas o nosso corpo é uma máquina bioquímica. Todo dia eu tenho uma série de reações acontecendo no meu corpo, químicas, bioquímicas, enfim, tudo vai, e físicas também, né? Mas tudo isso vai acontecendo e isso precisa de alguns elementos para acontecer. E se eu não estiver atenta ao que eu estou ingerindo, isso pode comprometer a minha função neurológica. As vitaminas do complexo B são super importantes e eu preciso obter isso da minha dieta. É o ideal, tá? Porque eu tenho menos risco de toxicidade, de supervitaminose, que também não é legal. Tudo que a gente não consegue processar, digerir de fato e absorver é eliminado na minha urina, então eu posso estar sobrecarregando meus rins se eu fizer isso de uma maneira não muito boa. Então, o suplemento alimentar, ele pode ser uma ferramenta muito boa, mas eu não recomendo tomar isso sem acompanhamento profissional, porque pode ser caro e você não vê efeito, como pode ser prejudicial para o seu corpo. Mas ficar sem essas substâncias essenciais para o bom funcionamento neurológico também não dá. E hoje em dia, também pelo nosso estilo de vida, estamos sendo todos levados a uma alimentação onde ela vai ter menos componentes, que eu vou chamar aqui de comida de verdade, eu não achei o nome melhor para isso, que são esses naturais, que vêm da terra ou de fontes naturais, e a gente está consumindo mais essas coisas que são fabricadas, produtos alimentícios, nem alimentos são produtos alimentícios, que eu vou ingerir, é prático, vem num pacotinho ali com uma validade enorme, e isso, gente, não é tão natural. A gente meio que engana nosso corpo, sabe? E acaba tendo super estímulo de paladar, que é um dos meus sentidos, seja por muito açúcar, muita gordura ou muito sal, e pobre nutricionalmente. Então eu tô enganando o meu corpo ali, matando a minha fome, mas é uma coisa vazia, que não vai ter tudo aquilo que é essencial para o meu corpo funcionar muito bem, que são essas vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, enfim, óleos essenciais, importantíssimos para o bom funcionamento do meu corpo, tá? Então, essas são duas coisas que têm a ver com estilo de vida e com escolhas que podem afetar o bom funcionamento cognitivo e a memória, sem dúvida, né?
Então tá, a gente falou aqui de qualidade do sono, de exposição a telas e da minha ingestão, né, de alimentos, vitaminas, etc, que pode contribuir. Isso tudo é onde você já pode começar atuando, mesmo que não seja de uma maneira radical, mas já dá um passo em direção a isso ajuda e vai contribuir com outras coisas aí para sua saúde, né? Aí agora, sendo um pouco mais específica e falando de algumas substâncias, antes de falar de substâncias e alimentos, vale ressaltar que questões de memória podem envolver os três doshas, porque tudo isso que eu falei que é o movimento do sensorial até a mente, até virar memória, consciência, inteligência, a informação que eu recebo, eu tenho os três doshas envolvidos. Então, pode ser que as questões de memória envolvam os três doshas do corpo e os dois doshas da mente, rajas e tamas, né? E a alimentação vai ter uma influência nisso, sem dúvida. Então, quando eu falar de alimentos, plantas, medicamentos, etc., preciso entender qual que é o dosha que está na raiz aí do meu problema. E aí, abrindo esse assunto, a sua composição natural, sua prakriti, composição corporal, desde o seu nascimento aí, vai influenciar nisso. Pessoas com uma constituição mais vata, elas têm a tendência de ter uma memória curta melhor e a memória de longo prazo não é muito boa. Às vezes até muda a coisa que aconteceu, sabe? Então, Vata tem essa característica. Ou Rádias também. Quando eu tô com uma mente muito radiásica, que é muito agitada, etc., eu posso ter essa característica. Pita. Pita tem tudo a ver com inteligência, intelecto, enfim. Então, a memória de Pita, ela é muito precisa e às vezes até fotográfica, né? Quem tem essa constituição Pita costuma ter uma memória muito boa quando tá em equilíbrio. Kapha pode ter uma memória um pouco mais lenta, mas uma memória que perdura, sabe? Memória de elefante, que não esquece, assim, as coisas. Isso tem mais a ver com Kapha também, quando tá em equilíbrio, né? Uma mente mais sátrica, que é em estado de equilíbrio, vai ter a memória tanto de curto prazo quanto de longo prazo funcionando bem. E uma mente mais tamásica, que é essa outra qualidade mental de maior lentidão, maior preguiça, procrastinação, etc., vai ter as duas ruins, memória tanto de curto prazo quanto de longo prazo, não muito bom. Então, para eu saber qual é a causa, vamos dizer assim, da minha questão de memória, se eu não estou contente, né, com a minha performance, eu preciso entender a origem. E isso é o que eu acho de mais valioso na Ayurveda, porque se eu falar de medicina moderna, problema de memória é problema de memória. Você vai resolver igual para todo mundo, do mesmo jeito, a mesma dose, etc. Quando eu falo de Ayurveda, eu vou considerar essa característica única do ser, né? Então, se você tá com uma questão que tem mais a ver com Vata e Pitta aumentado, pode ser uma questão de foco e concentração. Então, ou talvez um Kapha muito baixo, né? Então, eu vou procurar algumas substâncias que controlem esses doshas através da alimentação, dos hábitos e etc, né? Porque é uma via de mão dupla. O que eu consumo vai ter informação sutil também, a informação sutil vai influenciar no físico também em algum nível, né? Agora, se eu tô falando de uma mente mais preguiçosa ou procrastinação, eu posso ter mais cafa ou mais tamas. Então, eu vou escolher alimentos que pacifiquem essa característica, como os estimulantes, por exemplo, né? Tem um estimulante que eu gosto muito e que me ajuda, que é Tricatu, uma receitinha de 3 partes iguais, adaptada aqui para o Brasil, né? Porque, enfim, que é usar pimenta preta, gengibre e pimenta calabresa, iguais proporções. Isso vira um temperinho um pouco apimentado, assim, que é ótimo de pôr na comida. Eu uso muito, gosto muito do sabor, do efeito que dá também, que é esse mais de estimulante, né? Ou chá verde, por exemplo, pode ser um estimulante bom se você já consome, o próprio café. Então, tem a ver com tudo isso, né? Com os doshas todos.
Mas sendo memória, intelecto, inteligência tendo tudo a ver com pita, uma coisa muito positiva também, sendo bem objetiva agora, é ghee. Usar ghee, trazer isso para sua dieta e para o seu dia a dia, pode ajudar aí nas questões de memória. O leite também, segundo a Ayurveda, pode ser muito bom. O leite, ele também é muito nutridor. Mas quando eu falo de leite, eu tenho um pouco de receio. Não sei se vocês perceberam isso já até pelo tom. Porque a qualidade do leite que a gente tem hoje, eu encontro assim nas caixinhas, etc., não é a mesma do leite lá de trás, né? O ideal, no mundo lindo, perfeito, maravilhoso, seria um leite fresco, seria, né, muito melhor para a memória. Mas procurar um leite de melhor qualidade também pode me ajudar. Inclusive, tem uma receitinha que tem a ver com a qualidade do sono, que é o leite morno antes de dormir com uma pitada de noz moscada, que tem triptofano, né, que é precursor da melatonina e vai ajudar aí na qualidade do meu sono também, tá? Então tem essa receitinha aí. Tem algumas substâncias, como o brame, que é a Bacopa monnieri, a planta em si, que inclusive vende comprimidos com dosagens super altas aí nas farmácias para tratar doenças neurológicas mais avançadas. Então você não precisa tomar esse comprimido da farmácia, a menos que seja recomendado por um médico, né? Para algum diagnóstico que você já tenha. Mas se você tiver acesso a Brahmi, você pode incluir no seu dia a dia, por exemplo, Brahmi com ghee, ashwagandha, que tem esse nome porque é da Índia mesmo, não sei o nome aqui no Brasil. Mas é uma outra planta aí que pode ajudar. Eu gosto muito da centela asiática também para cognição, porque é super acessível aqui no Brasil e é muito boa. Tem o ginseng também, né? Enfim, com algumas propriedades aí, mas o ginseng já não é propriamente do Ayurveda, né? Ou, enfim, vou checar, mas eu sei que é utilizado, assim, principalmente na medicina chinesa, né? Ou oriental, enfim. Que mais? Falando também de capacidades mentais de utilizar a mente da melhor forma, os jogos como Sudoku, xadrez, palavra cruzada, são estimulantes muito bons também para minha mente e eu posso usar isso para uma melhora cognitiva também. E se você quiser memorizar coisas, aí vale lembrar também de conteúdos que já tiveram aqui anteriormente, que você ler e falar em voz alta, você está usando dois sentidos, a sua mente que processa tudo isso meio que reforça a informação, então facilita se você falar em voz alta a informação que você quer memorizar também. Essas são as coisas que eu tô lembrando aqui agora, que eu sinalizei como interessantes para você usar no seu dia a dia. Inclusive, uma dieta muito restrita em gordura, eu falei do ghee, né? Aí me veio esse pensamento. Não é tão legal. Tem alguns estudos associando, né, a saúde cognitiva, vou chamar assim, principalmente em idosos, etc., relacionando com essa questão lipídica. Então, uma dieta muito restrita em gordura também não é muito legal. E o ghee vem como uma gordura de altíssima qualidade aí, que pode contribuir, tá? Então, pensando em memória, é muito importante a gente cuidar da nossa memória, porque ela tem a ver com essa nossa capacidade aí de transformar aquilo que a gente recebe em consciência, em inteligência, né? E a gente poder, de fato, aproveitar tudo aquilo que a gente recebe, né? Falando aí de mente. E é isso que eu tenho de informação hoje, gente, para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que não ficou muito claro, deixa nos comentários. Vai ser um prazer te responder e entender se você aplicou uma dessas coisas e gostou, se você tá com dificuldade de colocar na prática, qualquer coisa assim, vem aqui e me sinaliza e a gente vai conversando, né? Sobre os doshas, como eu comentei, que eles, o Vata, Pitta e Kapha, né, que tem aí um papel importante,
Tem alguns materiais curtos, longos, de tudo que é jeito aí já nas minhas redes que você pode consultar e aproveitar para balancear os doshas aí no seu dia a dia. Tem lá as características deles também, então vai te ajudar a perceber quem que tá aumentado, quem não tá e etc, para já agir, né? Eu vou deixar aqui de sugestão no fim desse vídeo um deles, mas tem os 3 doshas, né? Aqui também. E tem alguns vídeos sobre qualidade da mente, ou mente, Ayurveda, que falam um pouco mais de rajas e tamas para quem quiser se aprofundar, tá? E como essa é uma questão que é relevante para a nossa sociedade no geral, se você acha que essa informação vai ser relevante para alguém, encaminha, gente, porque são coisas simples que podem fazer a diferença na vida das pessoas. E se a gente atuar logo no começo, ou souber as melhores escolhas para a gente vai promover saúde para todo o nosso entorno também, que é o grande intuito desse vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, então, eu sigo disponível aqui. E vai me contando aí o que você achou, o que você quer ver, se foi legal, se não, para a gente manter esse diálogo aberto aqui, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!